Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula, que é a nossa aula de número 8. Na terça-feira passada, a gente era para ter tido a aula 8, não aconteceu, porque eu estava com uma crise de torcicolo. E confesso a vocês que permaneço com ela um pouco pior hoje, só que eu estou medicado e estou com aquela coleira cervical. Vamos ver se eu melhoro, mas, de qualquer forma, eu não queria adiar novamente essa aula, para a gente não acabar estendendo demais nosso curso, né? Inclusive, nós tivemos 2 ocasiões em que eu tive que adiar a aula, e até para a gente não estender indefinidamente esse curso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a reposição destas aulas em outros momentos, como, por exemplo, eu vou pegar e vou dar aula num sábado. Obviamente que eu vou avisar para vocês antes, né? Vou avisar o dia, o horário. Quem não puder assistir vai ficar gravado normalmente, mas vou tentar fazer isso também em alguns dias específicos para a gente não ir postergando muito. Lembrando que são 16 aulas, hoje é a aula de número 8, ou seja, a gente está chegando exatamente agora à metade do curso. Então, até por isso, a gente precisa não estender muito mais, né? Nós ainda temos 8 encontros, fora esse de hoje. Então, vamos lá, gente. Eu vou compartilhar aqui para vocês. Eu vou compartilhar hoje com vocês o próprio livro, porque teve gente que entrou em contato comigo, falava, mas onde que eu acho o material? Eu falei, o material está postado. Mas eu não estou conseguindo encontrar. Então, hoje eu decidi compartilhar o próprio livro com vocês, para que vocês saibam do que eu estou falando, de onde eu estou falando, e que vocês possam se aprofundar depois, tá bom? Minha previsão é a gente terminar com todo esse livro já na nossa próxima aula, que aí a gente vai ter tratado de deficiência física, mental e psicomotora, ok? Então, agora a gente vai começar falando da deficiência física no contexto do processo de ensino-aprendizagem. Na última aula que a gente teve, eu falei com vocês que, assim, nem sempre a deficiência física ela vai gerar algum déficit cognitivo. O que isso quer dizer? Nem sempre a pessoa que tem uma deficiência física vai ter dificuldade ou vai ter algum tipo de problema cognitivo que impeça ela de aprender. Às vezes, dependendo do tipo de deficiência, da origem da deficiência, a pessoa ela tem o cognitivo totalmente preservado. Então, ela não vai ter nenhum tipo de atraso, ela não vai ter nenhum tipo de dificuldade. A única questão dela, a limitação, é uma limitação física, mas não necessariamente vai ocorrer nenhum outro tipo de deficiência no processo de aprendizagem. Em outros casos, não. Em outros casos, a deficiência física ela vem acompanhada também de algum tipo de dificuldade de aprendizagem, de algum tipo de atraso, de algum tipo de déficit cognitivo que vai fazer com que essas crianças, ou adolescentes, ou adultos, não tenham o mesmo desenvolvimento que uma pessoa sem deficiência teria. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui para a gente poder... Isso daqui eu acho interessante, né? Porque chama atenção para a gente sobre esse contexto escolar. A vida escolar é muito rica de significados para a criança, representa uma grande parte de sua existência. É para ela um depósito de esperanças em que vai descobrir coisas novas, aprender para a vida futura, correlacionar-se socialmente. Essa parte aqui é importante, porque a escola é um ambiente social por natureza, né? Geralmente, para a criança, a escola é o primeiro local de vivência social com outras pessoas da sua faixa etária. Né? Na família, às vezes é filho único, a vizinhança tem 1 ou 2 amiguinhos, mas ele só vai ter aquele contato com uma quantidade de 20, 30 crianças, com os conflitos, com todas as questões, quando ele vai para a escola. Né? Então, por isso a importância da escola como um ambiente social. Algumas crianças, apesar de motivadas, não superam determinados critérios estabelecidos pela escola e passam a fazer parte de um percentual de alunos que não atingem determinados critérios estabelecidos pela escola, pois não fazem parte da idealização do bom aluno. Isso aqui, gente, é uma questão bem complicada, né?
As escolas idealizam um bom aluno. Existe uma coisa cristalizada. O que é o bom aluno? Né? O bom aluno é aquele que faz todas as atividades, é aquele que é disciplinado, é aquele isso, é aquilo. Quando, na verdade, a gente precisa levar em consideração que esse protótipo, esse modelo ideal de bom aluno, ele não existe. As pessoas são diferentes. Né? E até algumas exigências que a gente faz, por exemplo, a gente, na concepção tradicional de educação, a gente tem uma noção de que o aluno bom é o aluno que não se manifesta, é o aluno que está sempre quieto, né? É o aluno disciplinado, quando, na verdade, isso não quer dizer muita coisa. Às vezes, aquela criança muito quieta, ela só está muito quieta, ela só está sem se manifestar por uma série de outras condições, inclusive pode ser um problema de ordem psicológica ou tudo mais. Então, assim, interagir, se manifestar, isso é uma questão inerente, principalmente a crianças e adolescentes. Né? Quando vocês, e aqui nós todos somos adultos, se vocês forem para um curso e ficarem 4 horas lá sentados, me digam, sejam bem sinceros comigo, vocês conseguem ficar 4 horas sentados ali quietinhos, sem fazer nada? Não pode pegar em celular. Não pode ficar levantando toda hora. Um dia vocês até vão, com certeza, né? Somos adultos. Agora imagina isso todos os dias. Isso com a gente que é adulto. Agora imagina com criança que está numa fase normal, natural, né? De descoberta do corpo, de energia. Então, algumas coisas que a gente impõe para essas crianças são totalmente assim, fora de e se você parar para pensar, você vê que não tem muita noção da realidade. Né? E quando a criança ela não segue esse padrão que a gente idealiza, a gente quer colocar essa criança como um problema. Né? E aí começa a medicamentalização da educação, começa a falar que a criança é hiperativa, começa a falar que a criança tem que tomar medicação e tudo mais. E aí a gente começa a entrar nessa questão que é trazer para a educação deficiências que às vezes não existem. O que a gente vai ver aqui agora são as deficiências, realmente, a deficiência física no contexto do processo ensino-aprendizagem. Não as deficiências que a gente acha que tem pela criança, pelo adolescente, não se adequar ao padrão que a gente acha que é o bom aluno. Ok? Bom, então vamos lá. Eu não vou passar aqui nesse breve histórico da deficiência, tá? Agora, vou dar uma dica para vocês. Vocês estão vendo esse videozinho aqui? Esse material, esse livro que eu trouxe para vocês, ele é um livro do curso de pós-graduação em Educação Especial, que é um curso excelente, por sinal. E esse videozinho aqui, esse QR Code aqui, se vocês apontarem o celular de vocês para ele vai abrir uma videoaula, que é super interessante vocês verem, tá? Então, assim, é um material complementar que permite que vocês tenham acesso a um aprofundamento dessa questão, tá? Então, depois que vocês quiserem, vejam com calma que vocês vão ver que é um material muito interessante e vai, inclusive, explicar essa questão aqui do histórico da deficiência física. Como a gente já falou isso anteriormente, eu não vou parar aqui. A gente já falou, né, da criação do Instituto Nacional dos Surdos, do Instituto Benjamin Constant, tudo isso aqui a gente já falou. Então, falamos da LDB no contexto, né, entre outras coisas. Então, eu vou vir aqui direto para o ponto 5.2, que tem um outro vídeo, mas esse aqui eu quero dar um pouquinho de destaque. Ó, todas as crianças se desenvolvem com mais ou menos qualidade, dependendo de suas experiências afetivas, cognitivas e sociais. São elas que vão promover os sucessos e insucessos, caso haja deficiência ou não. O que a gente aprende é um reflexo direto das nossas experiências. A criança que tem uma quantidade de experiências sociais, cognitivas, o que seria uma experiência social?
A criança que tem contato com outras crianças, que interage. A criança que tem experiências cognitivas. O que seria isso? A criança que frequenta escola, que tem uma atividade pedagógica de qualidade. A criança que tem experiências afetivas, ou seja, a criança que tem uma família que dá atenção, né? Que tem amigos, tudo isso contribui para um desenvolvimento de melhor qualidade. Quem vocês diriam que se desenvolve melhor? Uma criança que tem o pai, tem a mãe, que tem uma família ali por trás dando suporte, que tem uma escola de qualidade, com atividades sendo realizadas, atividades significativas, que tem um convívio social legal, que tem, além da família, tem outros ambientes sociais, frequenta igreja, frequenta parque. Essa criança tem o melhor desenvolvimento, ou aquela criança que tem a mãe, mas não sabe quem é o pai, a mãe precisa trabalhar o dia inteiro para sustentar a família, e aí ele acaba tendo que tomar conta dos mais velhos, estuda numa escola que não tem a menor infraestrutura, né? E que com isso ele fica muito ligado numa questão mais tradicional da alfabetização pelo beabá, né? Quem é que tem mais condições de desenvolvimento, na opinião de vocês? É a criança com mais oportunidades sociais, afetivas, cognitivas, ou a criança nesse segundo caso? Ou isso daí não vai ter influência nenhuma? Na concepção de vocês, quem tem mais oportunidade? Alô, alô, alguém me ouve? A criança que tem os pais presentes, que tem uma boa escola, uma boa educação, né? Que participa de brincadeiras com outras crianças, com certeza vai ter um desenvolvimento melhor. Exatamente, porque esses estímulos, eles são fundamentais para o desenvolvimento da criança, inclusive para as questões cognitivas. A criança que tem todas essas possibilidades, ela tem, inclusive, a sua aprendizagem acontecendo de uma maneira muito mais efetiva, tá? Então, seguindo aqui, ó, com relação à deficiência, vimos na aula anterior, foi justamente a nossa aula anterior, né? E a gente falou dos tipos de deficiência. A deficiência ela pode ser herdada, congênita ou adquirida, né? Herdada ou congênita, ela vai independente da etiologia. O desenvolvimento vai se dar mais tarde. O que isso quer dizer? Quando a deficiência ela é herdada ou congênita, ou seja, quando ela vem de família, passando dos genes, ou acontece durante a gestação, a criança vai ter um desenvolvimento tardio, né? Porque essa deficiência já é herdada ou congênita. Agora, quando é uma deficiência adquirida, vai depender da idade em que a criança teve a manifestação da deficiência. Se o processo dela de desenvolvimento já estiver em construção, ela pode ter até um desenvolvimento tardio, mas não será igual a uma criança que já nasce com a deficiência, né? O desenvolvimento de todas as crianças acontece da mesma forma, segue a mesma sequência, mas cada um com ritmos diferenciados, pois possuem características estruturais e genéticas diferentes. Então, o que acontece, gente? Toda criança, de acordo com Piaget mesmo, com grandes estudiosos, mas vamos pegar aqui Piaget, que falava muito do desenvolvimento biológico. Todas as crianças, o desenvolvimento de todas as crianças acontecem da mesma forma, seguindo a mesma sequência, com seus estágios de desenvolvimento. Só que o que acontece? Nós somos diferentes. Nós temos aqui na sala agora, deixa eu ver, somos 17 pessoas. Somos 17 pessoas diferentes. Ninguém aqui aprende da mesma forma. Ninguém aqui aprende no mesmo ritmo. Alguns vão aprender mais rápido uma coisa, outros vão aprender mais devagar, outros aprendem mais rápido. Eu posso aprender mais rápido matemática, cálculos, raciocínio, e ser mais lento do que a Simone para aprender leitura. Já a Simone pode ser boa em leitura, mas tem sérias dificuldades no desenvolvimento corporal,
coisa que a Sueli já pode ter melhor. Então, cada um vai aprender num ritmo diferenciado. Todos somos diferentes. O que vai determinar o desenvolvimento de cada uma dessas habilidades nossas são características, muitas vezes, genéticas, né? Agora, com a criança com deficiência, isso acontece da mesma forma. A criança com deficiência também vai se desenvolver da mesma forma, seguindo a mesma sequência. A única diferença que vai ser notada vai ser no tempo deste desenvolvimento. Dependendo do tipo da origem dessa deficiência, né? Se essa deficiência ela foi congênita, herdada ou adquirida, vai acontecer um processo mais demorado que vai gerar uma dificuldade para o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, olha aqui, ó. Opa, deixa eu botar aqui, que fica melhor. O deficiente físico que não possui lesão que comprometa o seu cognitivo apresenta dificuldade na mobilidade. Se a criança tem apenas a deficiência física, mas não tem nenhum tipo de comprometimento no cognitivo, a dificuldade dela vai estar na mobilidade, né? A dificuldade de andar, de correr, de se locomover, mas não no cognitivo. O aprendizado é absolutamente o mesmo de todas as outras crianças. A perda dele é com relação às questões psicomotoras, que dificultam o desenvolvimento de algumas habilidades, como orientação espacial, por exemplo. A criança que tem um desenvolvimento, que tem uma dificuldade de mobilidade, ela vai ter algumas dificuldades, sobretudo na orientação espacial, né? Agora, tirando isso na questão cognitiva, ela vai ter o seu cognitivo totalmente preservado, tá? Desde que, repito, o comprometimento seja apenas do ponto de vista físico. Não haja nenhum tipo de lesão que impacte a questão cognitiva, tá bom? Prosseguindo. Aí olha o Piaget aqui que eu já tinha comentado lá em cima. Piaget, com a epistemologia genética, é responsável pela análise da construção do conhecimento com relação ao meio que o sujeito está inserido e aos objetos que o cercam. Segundo a abordagem piagetiana, o conhecimento é construído pela interação sujeito-meio. O sujeito não aprende aquilo que está além de sua capacidade cognitiva. Assim, as dificuldades de aprendizagem que possam aparecer podem estar ligadas à construção da estrutura cognitiva, o que prejudica ou mesmo impede a aquisição dos conteúdos apresentados pelo professor em sala de aula. Aquilo, gente, falando de uma forma bem direta, a criança não vai aprender algo que está além da capacidade de aprendizado dela. Então, por exemplo, e eu vejo isso às vezes, o professor que quer avaliar uma criança com deficiência, da mesma forma que ela avalia uma criança sem deficiência. Se existe um déficit cognitivo, não tem como ser o mesmo processo avaliativo, porque ela não tem condições de aprender da mesma forma, né? Então, a gente precisa ter muito atento a isso. E quem é que vai saber? Aí pode vir a pergunta, não, mas Alexandre, como é que eu vou saber se a criança tem ou não tem déficit cognitivo? Não, mas você não tem como saber. Quem vai ter que indicar isso é a questão médica. Nós não somos médicos, né? Nós somos da área da educação. Então, no nosso alcance, o que cabe a gente no nosso alcance? É observar, né? Nós observamos, nós, enquanto profissionais da educação, e a gente estando, principalmente aqui, eu sei que já temos professores em formação, mas é muito importante a gente estar atento, porque nós estamos fazendo um curso de mediador. O mediador, ele acompanha em loco a criança. Então, é muito importante a gente estar atento a uma situação. O que acontece? A observação é uma das questões fundamentais do trabalho do mediador. O mediador é quem está com a criança por mais tempo, né? A gente está observando, então, eventuais dificuldades que você observa, isso deve ser sinalizado, porque o diagnóstico não é da escola.
o diagnóstico não é do professor, o diagnóstico é médico. Agora, o médico, para fazer um diagnóstico, ele vai precisar justamente dessa nossa observação. Então, é aí que está o ponto principal, né? Está aí a questão fundamental do trabalho dos profissionais da educação. É permitir que esse diagnóstico seja bem feito. E como é que a gente permite isso? Através da nossa observação, né? Através de questões que permitam que a gente sinalize situações mesmo, né? Situações que a gente, enquanto profissional, observa como situações que não são muito comuns para uma criança naquela fase do desenvolvimento. Ok? Fui claro aí, gente? Tá dando para pegar direitinho? Alguma dúvida até agora? Não. Ok. Então, vamos seguir aqui. Quando uma criança entra na escola, o seu mundo é perturbado pelo fato de até então a família ter sido o único grupo com quem estabeleceu relações. Seu desejo de estar e de agir é aumentado pela novidade ou pela riqueza do meio. A educação formal não pode deixar de ser global, pois é construída a partir do que é vivido pela criança e o papel familiar é de suma importância nesse processo. A gente precisa se dar muito conta disso. A escola é um mundo totalmente novo para a criança, é altamente perturbador. E assim, a criança estranhar, a criança chorar, a criança não ficar, isso é totalmente normal. Às vezes eu vejo mãe batendo em criança porque a criança não quer ficar na escola. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar e vamos pensar, vamos avaliar, né? É um processo de adaptação, né? Não é uma coisa automática. Algumas crianças vão ter mais... mas o fulano, filho de ciclana, foi para a escola quietinho. Sim, porque cada um é cada um, né? A gente não pode tirar um por todos. Então, é preciso parar. Eu acho que a maioria das coisas que a gente faz, que a gente pensa, a gente poderia... se a gente parasse um pouquinho para pensar, a gente teria respostas que fazem a gente mudar de opinião, né? O que falta muito, eu acho que é a interpretação também das próprias situações que a gente vivencia. Ok? Seguindo aqui, na fase escolar, a criança tem muitas expectativas frente a este novo ambiente que vai compartilhar com novos amigos, com sua professora, por sinal um personagem muito marcante em sua vida, tanto de maneira negativa como positiva. Isso daqui eu acho interessante falar, porque aqui sinalizou professora, mas não é só professora, não. Se você está lá na escola como mediador, com quem quer que seja, para a criança, você é um exemplo. Claro que para o professor é muito mais, né? Eu não sei aqui quem tem filho pequeno, ou ainda que não seja pequeno, que seja grande, sabe o que eu vou falar acontece. Às vezes o professor fala uma coisa na escola e ele chega em casa falando, não, porque a prof falou isso, e tem que ser isso, e ele rebate. O pai e a mãe estão fazendo diferente. Porque o que a professora falou é regra. Né? Então ele toma como verdade, ele briga, ele não quer que faça. Por quê? Porque o professor, o profissional da educação na escola é um exemplo, é um personagem muito marcante na vida da criança. E isso é tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Por que eu estou falando isso? Para que a gente tome muito cuidado com as nossas atitudes. Uma palavra mal colocada, uma atitude que a gente tome na hora da raiva, né? Cansaço, isso pode marcar muito uma criança. Assim, poxa, mas eu nem me lembro disso. Mas marca a criança. Então, a gente tem que ter uma atenção redobrada no que a gente fala, em como a gente age. Porque, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Algum de vocês aqui, alguma de vocês, lembra de alguma coisa, durante a vida escolar de vocês, de criança, adolescência, alguma atitude que algum professor ou alguma professora fez com vocês que marcou vocês e vocês não esquecem até hoje? Pode ser tanto positivo quanto negativo. Alguém lembra de alguma coisa?
Eu lembro. Pode falar para a gente, Linalva, o que você lembra? Eu lembro que uma professora pediu para a gente levar garrafas PET para a escola. Aí tá, a gente, todo mundo, né, foi levando, e eu lembro que eu levei poucas garrafas, e tinha um número estipulado para todos levarem. Sim. E eu lembro que eu levei pouquíssimas garrafas. E assim, naquele momento, né, ela pegou, falou umas coisas assim no meio da classe de todo mundo ali. Aquilo foi algo, sabe, muito ruim naquele momento. E, sabe, aquilo nunca eu esqueci, porque no meio, assim, dos colegas, aquela coisa muito chata, a maneira como ela, eu digo assim, chamou a minha atenção, porque eu acredito assim, era para ela me chamar, né, num canto e falar o porquê também de eu não ter conseguido todas as garrafas. Então foi algo muito chato e muito ruim, entendeu? Que hoje, assim, hoje como professora, eu não quero reproduzir isso jamais, porque foi algo muito negativo na minha vida. Exatamente. E quer que eu te diga uma coisa ainda? Muito provavelmente essa professora não lembra disso. Porque para ela foi uma situação como outra qualquer. Mas marcou a vida da Linalva a ponto dela lembrar até hoje. Então, para a gente ver, às vezes uma coisa que a gente fala, poxa, mas eu falei sem querer, saiu na hora. Isso marca. Isso marca muito. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos trabalhando com pessoas em formação. Né? Uma palavra mal colocada, por melhor que tenha sido a intenção, pode causar um trauma. Né? Quantas crianças eu conheço que são traumatizadas? Vocês querem ver um exemplo? Alguns anos atrás, né, um bom par de anos atrás, eu trabalhava em secretaria de educação. E certa vez a diretora da escola ligou desesperada para a gente, falando, pelo amor de Deus, os professores estão tirando tudo folga de TRE ao mesmo tempo. Eu amanhã só tenho 2 professores na escola para 11 turmas. Eu preciso de professor. O que eu faço? Vou dispensar as crianças? Não, dispensar não pode. Vou mandar um pessoal de secretaria de educação para ir. O professor, que está na secretaria, vai para a escola. Aí, tudo bem. Chegamos na escola. Eu fui também. Vamos lá, cada um entrou numa sala. Não podemos dispensar a criança assim, né? E aí, eu sempre gosto, não conhecia as crianças, né? Não tinha como fazer nenhuma atividade. Falei assim, vamos brincar, pessoal. Vocês conhecem a dedanha? Alguém aqui conhece? Já jogou? Ninguém conhece. Sim, eu conheço. Sim, aqui no interior muito. Gente, eu falo assim, ninguém conhece a dedanha, será que eu tô ficando velho? Então, vamos brincar, pessoal. Então, porque assim, era uma turma de alfabetização. Nem todos sabiam ainda, né? Só que como era uma turma de terceiro ano, a maioria estava alfabetizado. A maioria. Então, assim, iam ter dificuldade uma ou outra com a palavra, com alguma letra, mas aí eu estava ali justamente para isso. Não era só para brincar. Eu queria já sondar o nível de escrita, de conhecimento, de alfabetização de cada um. Aí tinha um que sentou do meu lado, logo assim que eu comecei, aí virou para mim e falou assim, tio, eu não sei ler, não. Aí eu falei, não, mas eu te ajudo, senta aí do meu lado, você faz aqui comigo. Aí ele virou para mim e falou assim, não quero não, tio, eu sou burro. Aí você para e pensa, para a criança chegar e falar assim, eu sou burro, vocês acham que ela tirou isso da cabeça dela? Ou vocês acham que alguém falou isso para ela? Alguém falou isso para ela, né? Não tenha dúvida que alguém falou. E para ela falar da forma como ela falou, não foi um coleguinha que chamou ela de burro, né? E também não estou falando que foi a professora, mas foi um adulto. Ou foi em casa, ou foi na escola, foi algum adulto que falou isso. E aí, naquela hora, eu já percebi, olha, tem um problema sério aqui. Essa criança está com a autoestima lá embaixo. Eu falei, não, vamos lá. Aí eu me lembro, desse fato eu não me esqueço, era a letra M. Aí eu falei assim,
tinha lá cor com M. Aí ele escreveu assim, vou até botar aqui nos comentários para vocês verem, ó. Ele escreveu assim, ó. Vê se vocês conseguem identificar que cor é essa. Marrom. Exatamente. Ele tentou escrever marrom. Escreveu isso daqui. Pergunto a vocês, essa criança é analfabeta? Não. De jeito nenhum. Essa criança, ela conhece os códigos escritos todinhos. Ela tem erro ortográfico. Ela tem erro ortográfico, né? Mas percebam que até o som marrom, ela sabe associar esse on com on. Essa criança não é analfabeta. Essa criança está alfabetizada. Ela está agora no processo de reconhecimento ortográfico, né? Então, para vocês verem o tamanho do estrago que pode ser feito na cabeça de uma criança com uma coisa que a gente fale. Isso com certeza alguém falou que ela era burra. E a ponto dela chegar e dizer assim, não, tia, eu sou burra, não sei ler, não. E sabia tanto que escreveu. Então, gente, assim, independente de ser uma criança com deficiência ou sem deficiência, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, tá bom? Lembrem-se sempre disso. Aí, vamos lá. Portanto, a criança deve apresentar condições de continuar o desenvolvimento do pensamento, da linguagem e da socialização, que são aspectos fundamentais para a escolarização do deficiente ou não. Isso daqui vale tanto para a criança com deficiência como a criança sem deficiência, né? Toda essa questão da socialização, desenvolver a linguagem, tudo vale para todas as crianças. A obra de Piaget nos ajuda a compreender a sequência de desenvolvimento do modelo do mundo que uma criança vai construindo ao longo de cada período de sua vida. Assim, segundo Goulart, é necessário compreender por que as mensagens são interpretadas diferentemente conforme o nível de desenvolvimento lógico da criança. A teoria piagetiana explica que a criança desenvolve operações lógicas de classificação, seriação, multiplicação lógica, compensação, razão-proporção, proporcionalidade e indução de leis, como se formam seus conceitos de espaço, tempo e velocidade. Entretanto, nem sempre isso ocorre com todas as crianças. Aqui que está o X da questão. Algumas têm dificuldade para aprender porque apresentam alguma defasagem no processo, alterando assim a construção das estruturas mentais, a organização do real, a capacidade de representação e a linguagem. Não adianta você perder a paciência com a criança porque você fala uma coisa para ela que para você é lógico e ela não consegue entender. Porque ela não está fazendo aquilo de brincadeira, ela não está fazendo aquilo para te irritar, ela está fazendo aquilo porque a concepção dela naquela área ainda é muito aquém do que deveria ser. É um problema de defasagem no processo que a criança não tem a menor culpa, né? Então, é preciso também a gente pensar isso, né? Quando a gente avalia. Nossa, não dá. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive, na época, isso já faz muitos anos, essa menina agora já deve ter filho e tudo mais. Ela estava em processo. Eu era coordenador pedagógico na escola, e ela estava em processo de alfabetização, era uma criança que já tinha uns 7, 8 anos. E ela tinha um problema de aprendizagem que era uma coisa, assim, incrível. E a professora falava, não consigo. Falei, não, manda ela lá para mim, que eu dou um jeitinho para conversar com ela. Aí, a gente trabalhava, eu mostrava a letra para ela. Letra M, olha, essa daqui é a letra M. M, vamos pensar, M da mesa, aí escrevia lá mesa. M do macaco, M da mola, a gente desenhava, ela pintava e tudo mais. Aí, vamos lá, olha, o M, tá vendo o M aqui? M, mala. M com A, vai formar um má, né? M com A da má e o L, que a gente já tinha trabalhado, L com A lá. Formamos uma palavra. Que palavra é essa daqui? Aí apontava lá para a mala. Aí ela, bolsa. Aí você imagina, tem horas que você fala, meu Deus do céu,
né? Você fala, o que eu faço? Só que, assim, ela não fazia isso de propósito. Ela não conseguia associar a palavra com a representação escrita dela. Então ela viu o desenho era de uma bolsa, então para ela aquilo ali estava escrito bolsa. Ah, mas você está falando M com A da Má, L com A da Lá. Tá, mas ela não consegue fazer essa associação. E assim, algumas crianças vão conseguir mais rápido, outras crianças vão conseguir mais devagar. O que é preciso é respeitar o tempo de cada um. Ok? A educação, então, deve proporcionar a todas as crianças as mesmas oportunidades de aprendizagem. As crianças com deficiência física necessitam das mesmas vivências, mesmo com as limitações apresentadas pela deficiência, e seus movimentos serem mais lentos ou diferentes. A gente também não pode, com deficiência, então não vai fazer isso não, porque ele não vai conseguir. Não, a gente tem que, né, dar a oportunidade deles vivenciarem tudo também, mesmo que para eles seja mais demorado, seja mais lento, que a gente não cobre a mesma coisa, mas é importante que ela tenha todas essas experiências. É necessário que a escola observe tanto as necessidades de cada criança, como as potencialidades. As necessidades para que sejam atendidas as suas prioridades e as potencialidades para que sejam exploradas. Tinha uma criança numa escola que eu trabalhei uma vez, que ela era cadeirante, cognitivo totalmente preservado. Ela, em matéria de artesanato, ela fazia coisas que você falava assim, gente, isso daqui foi um profissional, foi um adulto profissional. E era uma criança de, devia ter uns 10, 11 anos. Então, essas potencialidades têm que ser exploradas até para valorizar, né? Quando a gente elogiava, e o elogio não era à toa não, tá? Era um elogio mesmo de sincero, porque era uma coisa tão bem feita, era uma coisa tão bonita, que todo mundo ficava encantado, e ela ficava assim, totalmente encantada com os elogios, que eram muito justos, por sinal. Então é aquilo, a gente tem que tentar valorizar justamente as potencialidades, né? Explorar essas potencialidades da criança. Estou falando aqui do exemplo de criança com deficiência, mas isso é com todas, não apenas da criança com deficiência. É fundamental que o professor conheça os tipos de deficiência, pois para cada limitação existem estratégias específicas de conduta para o aprendizado. Foi por isso que nós tivemos a aula anterior, explicando as deficiências físicas. Em breve a gente vai ter as aulas sobre os transtornos globais do desenvolvimento, né, para que a gente entenda as diversas síndromes, né? Bom lembrar que alguns tipos de deficiência física são secundárias, são acometidas por síndromes ou outras patologias que acarretam prejuízos ao sistema nervoso central, ocasionando lesões medulares. É a escola que vai favorecer a autonomia progressiva do deficiente físico. A criança, deficiente ou não, precisa de desafios para aprendizagem. E essa aprendizagem tem que ser significativa. Vou dar um exemplo para vocês, porque, assim, eu, além de professor, coordenador pedagógico, passei muito tempo, eu sou psicopedagogo por formação. E eu atuei durante muito tempo em centro de recuperação, né, que não era em escola, era da área da saúde. E esse centro de recuperação tinha justamente a questão de reabilitar crianças com lesões cerebrais. Então, eu tinha muito aluno deficiente mental, paralisado cerebral, autista, com as mais diversas síndromes. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, quando existe um comprometimento muito grande, o que a gente vai fazer, o nosso trabalho e o desenvolvimento que a gente deseja ali para aquela criança, é que ela possa ter autonomia. As coisas mais simples são situações que a gente vai desenvolver. Colocar uma roupa sozinha, saber amarrar seu sapato, comer sozinho, conseguir ir ao banheiro sozinho. Tem algumas crianças que não vão conseguir, mas outras a gente pode estar treinando justamente essas situações. Ok? O deficiente físico deve ser olhado como um sujeito que precisa das mesmas oportunidades que qualquer outra criança de sua idade. O processo de aprendizagem deve ser visto tanto pela escola como pela família
como algo que só trará benefícios e autonomia, tornando-se cada vez mais independente. É isso que eu estou falando para vocês. A questão da independência da criança. Em alguns casos, o cognitivo vai estar muito comprometido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar desenvolver outras questões, principalmente a questão da autonomia, né? A questão da independência, entre outras coisas. E aí a gente vem aqui para falar do deficiente físico no contexto escolar, né? Para o atendimento na escola inclusiva, porque esse daqui é o nosso objetivo, é uma escola inclusiva, é uma escola que não apenas integre, mas uma escola que inclua, os recursos existentes na sala de aula devem ser levados em consideração. Não dá para a gente fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Não dá para eu ter uma educação de qualidade se a escola não tem recursos para tanto, né? Então, calma aí, deixa eu pular aqui, eu sinalizei... Ah, tá aqui, ó. É ao professor que atua em sala de aula que cabe reconhecer a criança com alguma dificuldade de adaptação, pois ele está em contato direto com ela durante o processo de ensino-aprendizagem. E aí, gente, o papel da mediação também é muito importante, por quê? Porque nós, enquanto mediadores, a gente vai ficar também muito tempo com essa criança, numa observação muito mais... um tempo maior. Então, você vai estar interagindo, o professor, às vezes, vai estar com 30, 40 crianças em sala. Ele vai ter, e é dele essa função, tá? De desenvolver essas atividades, mas o mediador pode auxiliar, sobretudo nessa questão da observação, né? Chegar para o professor, olha, eu acabei vendo isso daqui, ele falou isso, eu estou observando que ele está com mais dificuldade nisso. Então, essas questões servem muito para a gente, né? Elas são, assim, questões centrais. Essa observação, esse processo de desenvolvimento mesmo, né? Então, temos que ficar extremamente atentos com isso, porque isso também vai facilitar muito esse processo de adaptação, que é um processo que é desenvolvido, né, pelo professor, que é quem realmente deve. É importante, aí continuando aqui, é importante que ela não seja vista como incompetente, ela criança, né, inábil ou desqualificada. Porque se a criança apresenta problemas para aprender, é independente da sua boa ou má vontade e dificilmente poderá responder aos critérios estabelecidos por um programa. Aquilo que eu falei, a criança não deixa de aprender, não é porque ela não quer, não. Né? Não é porque ela não quer. É porque, às vezes, ela tem questões orgânicas que impedem ela de desenvolver, né, de ter determinadas aprendizagens. Então, a gente não pode botar culpa na criança por algo que definitivamente ela não tem culpa nenhuma. Né? As causas da desadaptação podem advir da atuação do professor, do despreparo do profissional e de sua má formação. Então, um profissional mal preparado, ele pode fazer um estrago muito grande no desenvolvimento de uma criança com deficiência, justamente por rotular essa criança como incompetente, como desqualificada, como não conseguir, né? E isso é um trauma muito grande. Oi, Elinalva, pode falar. Alexandre, eu sei de um caso, né, de um aluno onde eu trabalho, que é assim, o pai dele não aceita. Hoje ele já tem laudo, né, que ele é autista, porém o pai sempre falava que era preguiça. Sempre preguiça, sabe? Ele nunca foi aquele pai, assim, de apoiar, de ajudar. Os professores todos perceberam logo, assim, que ele era diferente. Mas, assim, a escola, né, várias vezes tentou conversar com ele, porém ele não aceitava sempre, preguiça, ele não quer estudar, e não sei o quê. Aí, graças a Deus, né, a mãe procurou
ajuda para o filho dela, tanto que ela conversando com a gente, ela falou que ela já foi buscar ajuda bastante tarde, ele tem 14 anos, e assim, ela de certa forma, na conversa dela, né, ela sente culpada por isso, de não ter ajudado o filho dela bem antes, porque o pai era um assim, que não aceitava sempre para ele, e hoje ele ainda não aceita. Incrível isso, sabe? E isso daí, Elinalva, que você colocou, é uma das principais situações que ocorrem. Às vezes a família não aceita a deficiência da criança. Ela acha que a criança é preguiçosa, ela acha que é falta de surra, já ouvi muito isso, né? Ah, eu também era assim, professora. Aí minha mãe me batia, eu fazia rapidinho. Se vocês soubessem o estrago que isso faz. Assim, a maior dificuldade para um pai, muitas vezes, é aceitar essa limitação que o filho tem. E a gente precisa, de alguma forma, enquanto profissional da educação, mostrar para eles isso, né? Que, assim, ter deficiência não é o fim do mundo. E a gente tem que ajudar a criança. Porque nós podemos fazer com que essa dificuldade seja diminuída. A criança com deficiência, dependendo do nível do comprometimento, ela vai aprender também como as outras, num nível mais lento, com mais dificuldade, mas ela vai aprender. Né? Desculpa, acabei te cortando, Elinalva. Você quer complementar mais alguma coisa? Não, Alexandre. Só isso mesmo. Mas é isso mesmo. Excelente contribuição essa questão, porque a gente tem um problema muito sério relativo a essa questão da aceitação. Né? Outra questão muito importante que está aqui nesse parágrafo fala sobre turmas homogêneas. Eu ouço muito algumas escolas querendo fazer isso. Não, vamos botar essa turma aqui que é mais forte e essa aqui mais fraca a gente põe as crianças com deficiência. Gente, isso não existe. Não existe homogeneidade. As turmas, elas precisam ser misturadas justamente para que haja convivência. A convivência, o respeito só se dá entre os diferentes. Se a gente está entre todo mundo igual, a gente não tem acesso à diversidade, né? Então não adianta, essa turma aqui é só disso, essa só disso. Não tem, as pessoas são diferentes, o mundo é diferente. Não adianta a gente viver fechado numa bolha se o mundo é totalmente diferente disso, né? Então, olha aqui, as turmas não devem ser homogêneas justamente para favorecer a troca entre companheiros e professores. Como a aprendizagem é um processo social, um aluno pode compartilhar seus conhecimentos com o outro e auxiliá-lo para que se promova o aprendizado de forma mais produtiva. É o que a gente chama do par competente. Bota a criança que sabe um pouquinho mais com outra que sabe menos. Essa que sabe mais vai ajudar o outro e provavelmente pode até ensinar ele de uma maneira melhor do que o professor. Porque ele está ali, então ele vai... Claro que tem que ser supervisionado do professor. O professor tem que estar acompanhando, né? Para ver justamente como é que ele faz, né? Se ele estiver ensinando alguma coisa errada, orientar. Mas isso é altamente... Primeiro, ajuda na interação, né? Ajuda na aceitação e ajuda no desempenho cognitivo também, né? O isolamento de alunos deficientes limita o desenvolvimento intelectual e, sentindo-se perdido e sem apoio, a criança pode se recusar a voltar ao ambiente escolar, pois é lá que ela se depara com os obstáculos e com as dificuldades que não consegue vencer. Oi, Simone, pode falar. Simone? Tá sem áudio. A Simone ligou a câmera e não o áudio. Simone, a câmera. Simone? É o microfone, liga aí o microfone. Foi aqui, professor. Foi sem... Você não quer falar, não? Não, foi um erro. Tá bom, tranquilo. Bom, então, voltando aqui. Essa parte aqui, não, já falei. Vamos lá, ó. O desejo da criança é de ser dona de seus atos e o papel de adulto é o de propor objetos, materiais, temas de pesquisa e deixar que ela explore esses elementos, pois é nesta busca que vai sentir a sua importância. Nessas condições é que a expressão se torna autêntica, livre e, ao assumir seu desejo, a criança trabalhará com mais prazer.
dinamismo e alegria. Ok? Continuando. A escola tem uma tarefa importante frente à sociedade, mas não pode trabalhar isolada. É fundamental que a família da criança faça parte desse ambiente escolar. A maioria dos pais coloca sobre a criança expectativas muito grandes, muitas vezes com medo dos verdadeiros motivos. Olha aí o que nós falamos, né? É muito difícil aceitar uma criança deficiente e admitir as limitações dela até chegar a uma autonomia desejada. Muitos pais, eles negam essa questão porque eles sabem dos próprios problemas que eles vão ter. Uma criança com deficiência, ela precisa de um apoio muito maior, ela precisa de um acompanhamento maior, e muitas vezes os pais têm medo desse desconhecido. E até a nossa questão enquanto profissional da educação é desmistificar isso, é falar assim, olha só, seu filho, independente da deficiência, ele vai aprender, ele só vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Em todos os casos de deficiência, faz-se necessário contato periódico entre pais e professores. As resistências podem acontecer de ambos os lados, um por falta de capacitação, no caso dos professores, e outro por falta de conscientização e aceitação por parte dos pais. Portanto, o trabalho escolar deve ser realizado em conjunto, instituição, pais e professores, para que os resultados sejam cada vez mais positivos. E aí essa parte aqui também é importante, porque fala justamente do profissional. O profissional que irá trabalhar com deficientes na escola regular deve ser e estar bem consciente e preparado para conviver com novas situações, desafios, desequilíbrios. Seu papel não é ditar atividades, mas coordenar, mediar conflitos, levando a criança a trabalhar o mais independente possível, propondo-lhe problemas, sem ensinar as soluções, mas mostrando caminhos para que consigam explorá-lo e solucioná-lo pelo compartilhamento de grupo. Então, uma dessas questões é justamente isso, é instigar na criança a autonomia, a curiosidade, a criatividade. E esse papel, repito, não é só do professor, não. Tá? O mediador também vai ter esse papel. Okay? Os métodos devem ser constantemente repensados, analisados, retroalimentados, além de atualizados na busca de tecnologias mais eficientes. Muitos alunos precisam de próteses e de órteses, além do apoio para sua mobilidade, e a escola deve estar atenta à evolução tecnológica para aperfeiçoar o atendimento. Mais para frente, gente, a gente vai ter essa questão, né, voltada. Como eu vou lidar com a criança com deficiência? Não tá aparecendo. Como é que a gente vai fazer determinadas atividades? Como é que a gente vai desenvolver? Como eu lido com a criança que tem uma prótese? Então, tudo isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ok? Deixa eu ver. Ah, tá, é aqui, esse último aqui. O professor e a equipe técnica, que são os profissionais envolvidos no processo educativo, devem buscar uma união de princípios e objetivos, trocar experiências e não cair no individualismo, aprender a busca cooperativa. Importante conquistar sua autonomia de ação, isto é, com consciência, transparência, sem esquecer que estão trabalhando com seres em formação. Isso a gente não pode esquecer nunca. Estamos trabalhando com pessoas em processo de formação, né? Nós não o adulto da relação somos nós. Nós somos adultos, nós somos formados. A criança, ela está em processo de formação. E é a isso que a gente tem que estar sempre muito atento. Tá bom? Bom, e aí encerra aqui, tem um texto muito legal que eu aconselho vocês a lerem, aqui, ó, tá na página 83. Acessibilidade da criança com deficiência na escola. Minha sugestão é que vocês leiam, mas acima de tudo, esse texto cinzinho aqui, tá? Que é muito importante, fala sobre legislação. Mas minha sugestão maior, gente, é que vocês releiam todo esse capítulo 5, que é um capítulo muito importante, que fala justamente dessa interação da criança, do processo de ensino-aprendizagem, da pessoa com deficiência, mas, sobretudo, da criança, né? Desse primeiro momento, desse convívio social. Tá? Então tá aqui no livrinho, na partir da página 75, ok? Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse conceito que a gente trabalhou hoje, da inserção da criança com deficiência na escola, no processo de ensino-aprendizagem dela?
Não, para mim tudo tranquilo. Muito boa essa aula, Alexandre. Que bom. Então, além da aula, ela vai estar disponível também lá no Classroom depois, mas minha sugestão, se aprofundem, tá? Se aprofundem, leiam esse texto depois com calma. Vocês vão ver a coisa que não chega a 10 páginas. Então, leiam com calma, com tranquilidade, para que vocês consigam captar realmente algumas questões que, embora eu já tenha falado, mas que é importante vocês reverem. Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo. Então, tá ótimo. Então, vou encerrando aqui nossa atividade de hoje. Muito provavelmente essa aula vai estar disponível já amanhã no Classroom. E aí, na terça-feira que vem, a gente está de volta. Provavelmente, na semana que vem, eu vou marcar um novo calendário para a gente fazer a reposição das aulas, para não deixar o nosso curso se estender um pouquinho mais, tá bom? Então, na nossa próxima aula, terça-feira, eu já vou ter algumas novidades. Ok, gente? Se não tem mais nenhuma pergunta, vou encerrando por aqui nosso encontro. Muito obrigado aí pela presença de todos e até terça-feira que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, professor. Boa noite.